Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa é uma aula para os terceiros e quartos anos, tá? Nós vamos falar sobre as classes e ordem dos números, tá bom? Na aula anterior, nós separamos os números aqui, ó, que tá aqui no meu cantinho esquerdo, em unidades, dezenas, as centenas e as unidades de milhar. E aí, eu fiz essa tabela aqui, como eu falei na aula anterior, para a gente trabalhar melhor essa divisão. Então, os números, eles são divididos por classes, né? Nós temos aqui algumas divididas para a gente poder começar. Então, a primeira classe que vem aqui é das unidades simples, tá vendo? Elas são divididas por ordens, todas elas. Então, nas classes das unidades simples, nós temos a primeira ordem, que é composta pelas unidades, de 0 até 9, tá bom? Depois vem a segunda ordem, as dezenas, que é de 10 a 90. Na terceira ordem, nós temos as centenas, 100, 200, 300, 400, até 900. Aí aqui já muda de classe. Aqui já vem a classe dos milhares, tá? A quarta ordem é as unidades de milhar, tá? Que são essas daqui, ó, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, tá? Elas vêm aqui, ó, nas unidades de milhar. E aí vem a sexta ordem, que são as centenas de milhar, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Aí a sétima ordem, que são as unidades de milhão. Aí já mudou até de classe, né? Aqui é a classe dos milhares, até a centena de milhar, que é 900 mil. Aí muda para a classe dos milhões. Na sétima ordem, unidades de milhão. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Depois a dezena de milhão, 10 milhões, 20 milhões e assim por diante. Ela não para aqui não, tá? Ela continua na oitava ordem, que é centena de milhão. Depois vem a unidade de bilhão, depois dezena de milhão, de bilhão, depois centena de bilhão e assim sucessivamente, que é infinito, tá bom? Hoje e nas próximas aulas nós vamos trabalhar até aqui, até as unidades de milhar que estão aqui no nosso cantinho direito, tá bom? Deram uma boa olhada aí? Muito bem. Então, na outra aula, nós formamos números, né? Aqui nós vamos formar novamente alguns outros números para vocês entenderem como fica a disposição desses números, tá? Então, cada um, ó, tem um valor posicional. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o número 69, vai, bem simplesinho para a gente começar. Eu pego a ficha sobreposta, para quem não viu ainda, esse é o material que a gente usa aqui nas nossas aulas, se chamam fichas sobrepostas, tá? A Pro passou um contact aqui para ficar bem legal de manusear. Então, ó, 60 ele não é dezena? Então, a gente vai colocar aqui, ó, na coluna da dezena e a unidade número 9 na coluna das unidades. Então, aqui a gente tem o número 69. Na ficha sobreposta, ele vai ficar assim. Certo? 69. Então, esse 6 aqui, ele não vale 6. Ele vale 60. Certo? Vamos para um número maior? O número 2345, um exemplo. 2000, se eu vou formar esse número, eu tenho que pegar a ficha que vale 2000 e colocar ela na quarta ordem, na unidade de milhar. Ela é unidade, porque ela não é 10, não é 20, então é 2 só, 2000. E aí, eu falei 2345, né? Então, eu pego a ficha de número 300 e coloco aqui, na coluna das centenas. E aí, eu vou pegar a dezena 40 e a unidade 5.
Olha só, galerinha, para você entender o valor posicional. Deixa eu ajustar essa luz que tá bem em cima dos números. Certo? Então, vamos juntar, ó. 2.345. Então, esse 2 que eu tenho aqui no início, que é na quarta posição, veja bem, 1, 2, 3, 4. Na quarta ordem, primeira ordem as unidades, segunda ordem as dezenas, terceira ordem as centenas, quarta ordem os milhares. Então, ó, esse 2 aqui não vale 2, ele vale 2.000. Então, a gente compôs os números. Agora, vamos decompor? Então, 2.345, ele tem 2 milhares, 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Certo? Vamos para mais um número. Vamos lá. O número 1792. Eu preciso do 1.000. Colocar aqui, ó, na coluninha da milhar. Eu preciso dos 700. Na coluna das centenas. Eu preciso da dezena 90. E de 2 unidades. Que é o número, ó. 1792. Então, vamos juntar. 1792. Ó, mais uma vez. Esse número aqui corresponde à primeira ordem, que são as unidades. Segunda ordem, que são as dezenas. Terceira ordem, que são as centenas. E a quarta ordem, que é o 1.000. Tem 4 números seguidos por ordem, né? 4. Então, vamos lá decompor esse número. 1792, eu tenho 1 milhar, 7 centenas, 9 dezenas e 2 unidades. Copiem essa tabela no caderno de vocês, para a gente ter no caderno e registrar. Então, vocês vão ter alguns números para fazer em casa. Você vai montar o número 3.223, tá? Você vai montar em casa. O número 2.510, o número 861 e o número 593. Então, vocês vão montar esses 3 números em casa, nessa tabela que você vai copiar no seu caderno. E a gente volta na próxima aula para corrigir e ver se vocês acertaram esses números, ok? Valeu, galerinha, até a próxima!